Quando é que a igreja de Cristo foi inaugurada? Foi no dia que Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nesse momento, Jesus estava inaugurando a igreja. Você pode ver que desse versículo para trás, você não vai encontrar nenhuma passagem bíblica que venha ter o nome igreja. Não vai ter nenhum trecho da Bíblia de Gênesis até um versículo anterior, quando Jesus disse: tu és pedra. Você não vai encontrar a palavra igreja. A palavra igreja, ela apareceu pela primeira vez neste versículo, porque era onde estava sendo inaugurado pela primeira vez a igreja. Antigamente, o que é que tinha, pastor? Era o Israel e os gentios. Era Israel e os gentios, né? Eram os judeus e os não-judeus. Eram os circuncisos e os não incircuncisos. Deus, porém, ele era com os judeus. Deus, porém, ele era com os circuncisos que foram circuncidados, porque a circuncisão representa a aliança de Abraão e toda a sua história, toda a sua descendência, todas as famílias que procederiam dos lombos de Abraão. Então, isso significaria o povo que veio da circuncisão, porque foi dado ordem que pela aliança que Deus estava fazendo com o nosso patriarca Abraão, todo menino, todo filho homem, na idade de 8 anos, ele deveria circuncidar-se. Então, essa é uma aliança eterna. Então, aí nasceu o primeiro povo de Deus, através da circuncisão. E o povo de Deus, mais tarde, depois que veio Isaac, depois veio Jacó, ficou chamado dos filhos de Jacó, mas na verdade não era mais Jacó, era Israel. Então o povo de Deus era conhecido como os filhos de Israel. Vamos dizer que, entre aspas, isso era a primeira igreja de Deus na terra. Eram os filhos de Israel, era o primeiro povo de Deus na terra. Era o primeiro povo que aprove Deus selar com o seu nome e dizer: se vocês atentamente ouvirem a minha voz e me obedeceres, eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. A primeira vez que Deus falou isso para alguém na terra, para homem na terra, foi para a descendência de Abraão. Aí todas aquelas nações que não eram judeus, eles eram os gentios. Quem não era judeu, era gentio. Quem não era povo de Deus, era gentio. Então, na antiga aliança, no tempo antigo, o Egito, eles representavam os gentios, era um povo que não era de Deus. A Babilônia representava os gentios, que não era o povo de Deus. Mas os filhos de Israel eram os judeus, os filhos de Deus. Mas depois que Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és pedra, mas a partir dessa pedra eu edificarei a minha igreja, porque eu te entrego as chaves do céu. O que tu desligar na terra será desligado do céu, o que tu ligar na terra será ligado do céu. E sobre esta pedra, hoje, Pedro, eu constituo a minha igreja. A minha igreja, a minha igreja. Nasceu a igreja primitiva. Agora o povo agora está dividido. Agora nós temos os judeus, os gentios e a igreja. É assim ou não é assim até os dias de hoje? Hoje como é que é dividido? A igreja, os gentios e os judeus. Judeus são os filhos de Israel. Gentios é quem não é judeu. E a igreja, quem é a igreja? A igreja somos nós. E nós somos quem? A nossa igreja, a igreja de Jesus na terra é quem? São os judeus e os gentios que se converteram a Jesus Cristo. Dá glória para Deus. Dá glória para Deus. Dá glória para Deus.
Nossa, aqui nós somos quem? Nós somos quem? Nós somos igreja, mas nós somos de que lado? Porque a igreja é a união de judeus com gentios, porém agora convertidos. Então você aí, olha para a pessoa que está ao teu lado e pergunta assim: você é judeu? Sim ou não? Manda ela responder: você é judeu? Não? Então você é gentil. Diga: você é gentil. Porém, você é convertido e transformado pelo sangue de Jesus. Você nasceu onde? Tem gente que nasceu em Fortaleza, tem gente aqui que nasceu no Maranguape, tem gente que nasceu aqui em Nova Olinda, tem gente que nasceu no Juazeiro do Norte, tem gente que nasceu no Hospital das... Tem gente que nasceu em Morada Nova. Então nenhuma dessas cidades é Jerusalém. Então se não é Jerusalém, se você não nasceu em Jerusalém, você é gentil. Aí você é um gentil convertido. Por que eu estou falando isso? Para a gente entrar na história, para a gente entrar na escatologia bíblica, a gente precisa entender muito bem a divisão do reino de Deus na terra. Você precisa entender quem você é em Deus. Você precisa entender aonde espiritualmente você está embutido, localizado. Agora você já sabe. Alguém disse para você que você é um gentil convertido? Alguém já te disse para você aí? Então pronto, a partir de hoje você agora sabe. Diga: eu sou gentil convertido. Eu sou lavado com o sangue de Jesus. Eu sou transformado. Eu faço parte da noiva de Cristo. Diga: eu faço parte da noiva. Eu faço parte da noiva. Eu faço parte da igreja. Ora, agora que nós entendemos quem somos nós em Deus, nós podemos agora começar a rodear os muros da escatologia bíblica. Eita glória! E por que eu voltei a falar em Êxodo 16? Porque é o maná. O que aconteceu, porque Deus é Deus de coisa grande. Deus é Deus de sobrenatural. Deus é Deus de coisas, vamos dizer assim, Deus é Deus de coisas infinitas. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele era e é o que há de vir. Então o Deus é Deus de eternidade, de coisas infinitas. Então o maná do deserto é algo que as pessoas comiam, mas se não comesse naquele dia, no dia seguinte já estava estragado. E as mesmas pessoas que comeram o maná, ainda que não estivesse estragado, mas chegou o tempo da sua velhice, e todas as pessoas no deserto ou em Canaã, mas todas morreram mesmo comendo por 40 anos o maná. Mas o maná veio de Deus. E por que o maná se estragava? E por que as pessoas mesmo assim se envelheceram comendo e morreram comendo o maná? Porque o maná do deserto é apenas uma representação do que havia de vir e o que havia de acontecer. Era apenas uma representação terreno do que estava para acontecer no mundo infinito, no sobrenatural, a partir da terra para a eternidade. E nós podemos confirmar isso no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Vai dizer o seguinte, Apocalipse capítulo 2, eita, o Miqueias está desenrolado hoje. Bate palma para o Miqueias, eita, muito bem, Miqueias. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, diz assim, ao que vencer, darei a comer o maná escondido.
Olha o que é que Jesus disse às igrejas através de João, o evangelista. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito com E maiúsculo às igrejas. Ao que vencer darei a comer o maná escondido. Olha aí, não o maná que eles comeram no deserto, mas o maná que desce diretamente do trono da glória de Deus. Eu não estou dizendo que o maná do deserto é a revelação do maná da eternidade, do maná dos últimos tempos. É apenas uma representação. Mas está dizendo que ao que vencer, o maná não está preparado para todos. É tanto que só quem comeu o maná no deserto foram aqueles que conseguiram, através das boas mãos do Senhor, prevalecer sobre a fúria e o braço forte de Faraó. Foram aqueles que conseguiram, foi aquele povo de Deus que conseguiram atravessar o Mar Vermelho. Foi o povo de Deus que conseguiram até aí obedecer a voz do Senhor. Foi o povo de Deus que, mediante da aflição, mediante das guerras, no nome do Senhor, eles venceram a sua primeira batalha no deserto contra os amalequitas. E depois que eles venceram, depois que eles enfrentaram o Faraó, Moisés e Arão representavam os filhos de Israel. Eles enfrentaram o Faraó segundo a revelação de Deus, e por fim eles conseguiram vencer a fúria, a dinastia de Faraó daquela geração, depois da morte de todos os primogênitos da terra do Egito. Então eles saíram da terra do Egito, eles caminharam 3 dias até chegar ao deserto, ou seja, ao Mar Vermelho. Do Egito até o Mar Vermelho são 3 dias de caminhada. Diga assim: 3 dias, 3 dias, 3 dias do Egito até diante do Mar Vermelho. Sabe o que é que eu digo? Daqui a 3 dias tu vai estar diante do mar que se abre. Daqui a 3 dias tu vai estar diante do mar, mas não é um mar fechado, é o mar que se abre pelo poder de Deus. Só quem pega essa revelação, essa profecia, dá um brado de glória pra Jesus. Agora olhe para a pessoa da telada e diz assim: não é porque o pastor está falando da volta de Jesus que ele deixou de ser profeta. Três dias. Manda cabadarabraçoriarabrarabraçai. Manda que. Nós vimos também Êxodo capítulo 19. Vai lá, Miqueias, Êxodo capítulo 19, versículo 16, diz o seguinte: a poderosa palavra do Senhor. Continuamos aqui na mesma comunhão. Êxodo capítulo 19, tá lá. É mais rápido que eu. Agora eu tenho que botar aqui. E aconteceu que ao 3º dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de uma trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Nós vemos mais uma revelação da volta de Jesus. Nós vemos aqui, eu entendo aqui nesta passagem, que a primeira vez que Jesus se revelou para alguém a respeito dos últimos tempos não foi o João evangelista, mas eu tenho para mim que através dessa passagem Jesus primeiramente se revelou a Moisés no monte Sinai, antes que João na ilha de Patmos ele visse a revelação a respeito do arrebatamento da igreja. Moisés aproximadamente
aproximadamente 1400 anos antes de Cristo, ele já tinha se deparado com a mesma situação. A diferença é o tempo e o local, porque enquanto o João ele viu aproximadamente 50 anos depois de Cristo na ilha de Pátimos, Moisés ele viu 1400 a 1300 anos antes, só que em vez da ilha de Pátimos foi no Monte Sinai. Olha aí, olha o que é que diz: aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte. Agora vai lá, Miqueias, Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, do livro de Apocalipse. Enquanto isso, você vai adorando. E do trono saíam, vamos lá, toda a igreja comigo, vai. Eu vou no 3, quando eu disser 3, todo mundo junto. E 1, 2, 3. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Relâmpagos, trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Mas para você ficar mais atuado do que verdadeiramente aconteceu no capítulo 4, bota Miqueias no versículo de número 1. Olha o que aqui diz o versículo 1. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava... Isso aqui não é Moisés no Monte Sinai, apesar de parecer muito. Isso aqui é João na ilha de Pátimos. Olha o que foi que aconteceu. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Parece que eu estou vendo Moisés lá no Monte Sinai, 1300, 1400 anos antes. E a primeira voz que, como a trombeta, o que é que acontecia no Monte Sinai? Se tocavam buzinas mesmo que trombeta. Aí ouvira falar comigo. O que foi que aconteceu com Moisés? Ele ouvia a voz de Deus falar com ele e disse: sobe aqui. O que foi que Deus disse para Moisés? Isso aí foi o que Jesus disse para João. Mas o que foi que Deus disse para Moisés? Agora que o Alex vai entender. O que foi que Deus disse para Moisés 1400 anos? Sobe aqui, Moisés, que eu tenho uma palavra para te dar. Aí ouvi falar comigo e disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas deve acontecer. Era Deus se revelando para João, assim como Deus se revelou para Moisés. Versículo número 2, Miqueias. E logo fui arrebatado no Espírito. O que foi que aconteceu com Moisés? Ele subiu ao monte, porque o que acontecia na velha aliança era coisas físicas que representavam as espirituais que haviam de acontecer. Então, arrebatamento de forma física era Moisés subindo ao Monte Sinai. João foi arrebatado no Espírito. Para onde? Lá onde a voz estava falando. Moisés subiu ao Monte Sinai para onde? Lá aonde a voz estava falando. Dá um glória para Jesus se você está entendendo essa palavra. E eis que um trono estava posto no céu. Quem é que estava lá em cima do Sinai? Era Deus em cima do fogo. A Bíblia diz que Deus ele veio em cima do fogo. E um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante a pedra de jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono. E parecia semelhante a esmeralda. Era o que ele estava vendo. O que é que lá em Êxodo fala? Que eles iam fumaça, que eles iam a glória, eles iam fogo, eles iam trovões, eles iam relâmpagos. Eles ouviam uma voz que estremecia todo o monte. Parece, eu não sei, se quando eu começo a pensar nessa cena, eu não sei se é Moisés, eu não sei se é João evangelista, mas me parece que estava acontecendo, apesar de ser em épocas, em séculos diferentes, em lugares diferentes, mas parece que era a mesma coisa. Aí no versículo 5, pula direto para o 5, Miqueias. Aí você agora vai entender com mais força. E do trono, então ele foi arrebatado. Ele ouviu a voz, ele foi arrebatado em espírito. E quando chegou lá, ele viu que estava sentado no trono, semelhante a uma pedra de esmeralda, de jaspe. E
E quando ele estava lá, foi que ele viu mais, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Relâmpagos, trovões e vozes. Agora bota Miqueias, volta em Êxodo 19, versículo 16. Oxe, já? E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espécie de nuvem, e um sonido de trombeta. Não tinha trombeta também? João viu trovão? Viu. João viu relâmpago? Viu. João viu trombeta? Viu. Dá glória para Jesus. Você está aprendendo sobre escatologia bíblica à luz da revelação da palavra de Deus. Eu estou lhe mostrando o fim dos tempos lá no começo da Bíblia. Eu cheguei a aprender o fim dos tempos lá em Apocalipse, mas no começo da Bíblia o Espírito Santo está me ensinando nesses dias e eu já estou compartilhando aqui. Eu aprendi, assim como vocês aprenderam também um pouco, não foi? A respeito do fim dos tempos no final da Bíblia, no Apocalipse, não foi? Todos que aprenderam um pouco, né? Mas nos últimos dias o Espírito Santo está me mostrando, ele diz assim, eu vou te ensinar no começo da Bíblia, vou te mostrar a minha volta. Então o capítulo 4 de Apocalipse, ele vem nos revelar, a partir do momento então, esse é o tempo, muitos teólogos acreditam que essa revelação é a partir do momento que a igreja é arrebatada da terra. A igreja é raptada da terra. Porque lá no livro de Mateus, não precisa botar agora não, porque no livro de Mateus capítulo 24, ele vem falar dos princípios das dores. Ele vem falar que havia rumores de terremotos, haveria guerras, haveria muitas aflições, haveria muitas coisas ruins, porém ainda não era o fim, era o princípio das dores. Princípios das dores, quando eu escuto esse termo, eu me lembro de uma mulher que está em trabalho de parto. Eu venho me lembrar de alguém que já está aproximadamente aí há 9 meses já que está grávida. E de repente começa o princípio das dores. Princípios da dor, se a gente for olhar nessa ótica, ela significa o início de alguém que vai dar à luz. Algo novo vai acontecer. Há uma concepção nova prestes a acontecer, há algo novo surgindo, nascendo. Princípio das dores significa o princípio é de dores, mas o final é de alegria. O princípio, essa desceu do céu, o princípio pode ser de dores, mas o final é vida, o final é alegria, o final é a cura, o final é a libertação, no final é o cumprimento da promessa. Portanto, se tiver alguém aí passando por princípio de dores, te prepara, está vindo coisa nova. Princípio das dores, te prepara, está algo, estás concebido, está sendo concebido da parte de Deus para a tua vida. Só quem recebe essa palavra, levanta a tua mãozinha, mas não levanta só, não levantar duas, porque isso é mais do que profético. Pega, eu quero ver quem está se alegrando com a volta de Jesus. Eu quero ver quem é que tem amor pela volta de... Eita, essa é a igreja que será arrebatada. Essa é a igreja que vai subir. Essa é a igreja que vai ouvir trovões, relâmpagos. Essa é a igreja que vai ouvir o sonido da trombeta. Essa é a igreja que vai ouvir o seu nome escrito no livro da vida. Só quem pode encher o seu coração de alegria com isso, eita, dar um brado de glória para aquele que é, que era e que há de vir. Eu vou deixar tu adorar por mais 10 segundos. Eu vou deixar. Pode adorar, eu deixo, vai. Pode, só 10 segundos, viu? Não passa disso não. 10 segundos para Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse. Quem puder sentar só mais um pouquinho, aguenta só mais um pouquinho. Eu vou deixar tu adorar, mas eu te peço que segura só mais um pouquinho aí. Apocalipse 3:10. Aqui não precisa pedir para adorar. Eu tenho que pedir a licença para me continuar pregando a palavra, porque a adoração tem até demais. Apocalipse 3, versículo 10 vai dizer: como guardastes a palavra da minha paciência. Cadê os crentes que guardam esta palavra com paciência? Também eu, quem que está dizendo? Jesus está dizendo a João: também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar aos que habitam na terra. É só para quem está guardando a palavra desta paciência. Também Deus te guardará da hora da tentação, da aflição que virá sobre toda a terra. Para quem não sabe, para quem ainda não está inteirado, quando Jesus falou à igreja, a igreja não é a igreja de Filadélfia, mas a igreja depois de Filadélfia, qual é a última igreja? Qual é a última igreja? A igreja de Laodiceia. Preciso saber porque tu demorou a responder, porque tu não respondeu logo. Então a igreja de Laodiceia, então quando Jesus ele mandava o recado para a igreja de Laodiceia, Laodiceia, só que não era a igreja de Laodiceia ainda, é a igreja de Filadélfia, a igreja de Filadélfia. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Essa hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra é os 7 anos de tribulação que haverá após o arrebatamento da igreja. Por que Jesus revelou isso a esta igreja? Por que Jesus revelou isto a esta igreja? Por que Jesus está revelando isso para ti hoje? Porque o mesmo que vinha para a igreja de Filadélfia é o mesmo que vem para a tua vida hoje. É o mesmo que vem para esta igreja hoje. Por que Jesus disse isso? E eu te guardarei da hora da tentação. Porque existe várias linhas teológicas. Para quem não sabe, existe a linha teológica do pré-tribulacionismo e a linha teológica do pós-tribulacionismo. Diz assim: pré-tribulacionismo, não é tribulacionismo, e o pós-tribulacionismo. O que é isso, pastor? Deixa eu te responder. Pré-tribulacionismo é aquela linha teológica que acredita que Jesus ele vai voltar antes dos 7 anos de tribulação, porque já existe outra categoria de pensamento que acredita que Jesus ele vai voltar depois da tribulação, ou seja, que a igreja ela vai passar pelo tempo de tribulação na terra, ela vai passar pelo tempo, diz assim, está repreendida em nome de Jesus. Essa linha teológica, eles acreditam que a igreja vai passar pelo período de 7 anos de tribulação na terra, porém ela será guardada, assim como os hebreus foram guardados no Egito. Mas isso não é verdade. A linha teológica do nosso pensamento da igreja evangélica protestante, ou seja, a linha teológica de pensamento que nós, igreja Justidei, igreja evangélica, que é uma igreja protestante, é a igreja do avivamento, nós defendemos o pensamento teológico do pré-tribulacionismo, ou seja, nós acreditamos piamente que Jesus vai nos guardar da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Esta palavra aí, como guardastes a palavra da minha paciência, Apocalipse 3:10, do jeito que está aí, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então nós acreditamos, mais uma vez eu digo, piamente, que esta palavra verdadeira e se aplica
aplica poderosamente e verdadeiramente sobre a vida daqueles que guardam a palavra de Deus para obedecer, para fazer conforme a sua vontade. Ou seja, se você guarda esta palavra, guarda este mandamento, se você é obediente a essa palavra, se você é obediente aos seus pastores, se você é obediente a Deus e à igreja que você congrega, então Deus te guardará da hora da tentação, da aflição que virá sobre todo mundo. Obediência não é só para receber aumento de salário, não. A obediência também é para você se livrar dos 7 anos de tribulação que virá. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: virá 7 anos de tribulação na terra, onde o anticristo e a besta, o falso profeta, eles reinarão sobre toda a terra. Mas Deus, se você for fiel até o fim, diz, mas Deus, se você for fiel até o fim, Ele te livrará. E só para conhecimento, eu abro aspas aqui, igrejas protestantes, igreja evangélica, o que é a igreja evangélica protestante? Somos nós. A igreja Justideia é uma igreja evangélica, uma igreja protestante. Mas igrejas, né, como a Adventista do Sétimo Dia e a Igreja de Cristo dos Mormons, a igreja dos Mormons, eles acreditam no pensamento do pós-tribulacionismo. Por isso que são chamados de seitas. Por quê? Porque eles não acreditam que Jesus vai voltar para poder tirar, raptar a igreja aqui durante os 7 anos. Eles acreditam que nós vamos ter que passar pelo anticristo. Eles acreditam que nós vamos ter que passar pelas aflições dos últimos tempos. Por isso que são chamados de seita. Então, quando alguém te perguntar qual uma das principais diferenças da tua denominação com outras denominações, você vai dizer: é porque a minha denominação, ela é do pensamento teológico acerca do pré-tribulacionismo. Nós acreditamos piamente, anota isso aí depois. Então nós somos do pré-tribulacionismo e não do pós-tribulacionismo. Todas as vezes que você vê um testemunho de Jeová, todas as vezes que você vê o mormon batendo na sua porta, todas as vezes que você vê um adventista da igreja do sétimo dia batendo na sua porta, entenda, eles estão te chamando para você pertencer à categoria que vai passar por 7 anos de guerra na terra. Todas as vezes que você abrir a porta para alguém que se diz ser mormon, para alguém que se diz ser adventista, para alguém que diz ser testemunho de Jeová, você abrir a porta para ele, você está concordando que você e a sua casa vai passar pelos 7 anos de aflição. Diga: está repreendido a partir de hoje. Eu não vou deixar passar nem pela minha calçada. Show, Satanás. Quando chegar alguém evangelizando, você vai perguntar: tu é do pré ou tu é do pós? Aí ele vai dizer: mas o que? Eu não sei o que é isso. Então não dá para a gente conversar. Você não sabe nem o que é pré nem pós? Quer debater teologia comigo? Você vai dizer desse jeito, tá bom? Aí você encerra a conversa daí, tá bom? Tá bom? Porque Deus, Ele não gera debates, Ele encerra discussões. A verdade de Deus, ela não gera confusão, ela encerra discussões. A verdade, acabou-se. Tá vendo, pessoal? Tá vendo, pessoal, como é mais divertido que você imaginava a gente meditar a respeito dos últimos tempos? Então veja bem, pessoal. Então acabamos de ver Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os cabelos da terra. Então depois disso aí,
Só um pequeno resumo do livro de Apocalipse. Nós vamos procurar estudar todo o livro de Apocalipse nos próximos cultos, mas só para te deixar inteirado, o primeiro capítulo e o segundo capítulo, ele fala a carta das igrejas. Foi o momento em que João Evangelista, ele foi levado para a ilha de Patmos. João Evangelista, ele não foi para a ilha de Patmos passar um final de semana, não. João Evangelista, ele não foi para a ilha de Patmos numa caravana evangélica para ficar um final de semana no hotel de luxo ali nas ilhas, não. Mas para quem não sabe, João Evangelista, ele foi para ali, a ilha de Patmos. Na verdade, ele não foi para a ilha de Patmos, ele foi levado para a ilha de Patmos por causa da perseguição da palavra de Deus. Todos aqueles que eram perseguidos por causa da palavra de Deus, essas pessoas eram levadas para uma ilha. A levar para uma ilha era um meio de fazer com que eles calassem a boca. Então, quando João ele foi levado para aquela ilha, muitos pensavam: agora nós tapamos a boca dele. Eu quero ver para quem é que ele vai pregar numa ilha, porque ilha naquele tempo, e algumas ilhas até o dia de hoje, é lugar que não tem ninguém, é lugar maravilhoso, é lugar de boas paisagens, é lugar de descanso, mas não é o local mais favorável para pregar a palavra de Deus. Então eu acredito que as autoridades da época pensavam: agora eu quero ver para quem que ele vai pregar numa ilha. Então João, pensando a mesma coisa, já que eu não tenho para quem pregar, eu vou aproveitar para descansar. Mas quando ele começou a descansar, quando ele aquietou o homem exterior, quando ele aquietou a sua alma ativa, as suas emoções agitadas, os seus pensamentos, as suas vontades que decidem, ou seja, quando o homem exterior calou, então o interior começou a falar. Então quando João pensou que estava relaxando, então veio o anjo da parte de Deus e disse: eu sou o anjo enviado da parte de Deus para te trazer, para te fazer saber tudo aquilo que vai acontecer nos últimos dias, nos dias que virão, e algumas coisas nos dias de hoje. E quem me enviou foi aquele que está entre os 7 castiçais de ouro. Quem me enviou é aquele que tem as 7 estrelas na mão. Quem me enviou esteve morto, mas agora ele está vivo. Quem me enviou foi o Filho de Deus, é o Cordeiro. Ele não está morto, mas ele vive. E a Bíblia no capítulo 1 de Apocalipse vai dizer que João ele começou a ver aquela visão. Ele caiu como morto no chão, ou seja, ele foi repousado, ele caiu no repouso, mas não foi só um repouso. Imediatamente a própria Bíblia diz que ele foi arrebatado em espírito. E quando ele foi arrebatado em espírito, ele ouviu uma voz que dizia: escuta tudo que eu vou te falar e anota tudo aquilo que eu irei te falar, porque é a respeito das coisas que aconteceram, que estão acontecendo, e principalmente das coisas que ainda hão de acontecer. Então esse é o capítulo 1. O capítulo 2 de Apocalipse vai falar justamente das 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, não é isso? As 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Quem sabe quais são as igrejas? Só para conhecimento, as igrejas estão escrito capítulo 1, versículo 11, que vai dizer o seguinte, 11, e também 11, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega. Era Jesus que estava falando. O primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Primeira igreja, diz assim, Justidei, Éfaso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia
e Laodiceia. Agora, sem olhar para a parede, sem olhar para a tua Bíblia. Justo daí. Sem olhar para a parede, sem olhar para a Bíblia, você vai dizer, vai, cadê Miquel? Não, Miquel. Não, tira mesmo, para não olhar. Tira, Miquel. Quais são as palavras, você não vai olhar para a Bíblia. Qual igreja Justo daí? Quais são as 7 igrejas que receberam as 7 cartas de Jesus através de João? Qual foi a primeira igreja? A segunda igreja? Terceira igreja? Pérgamo. A quarta igreja? Quinta igreja? A sexta igreja? Qual é a sexta? Qual é a sexta igreja? Entendi, foi nada. Filadélfia. E a sétima igreja? Laodiceia. Bate palma para Jesus. E a oitava igreja? Está vendo? Olha para a pessoa que está lá e diz assim: isso é escola bíblica. Dá glória para Jesus. É verdade. Essas igrejas, eles receberam as cartas. Mas aqui nós temos o próprio Deus, através do seu Espírito, falando conosco, revelando não só, porque essa revelação era a respeito do que iria acontecer e algumas coisas que estavam acontecendo dentro das igrejas, mas aqui Deus revela não só o que está acontecendo dentro da igreja, mas revela o que está acontecendo dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, na tua rua, no meio dos teus parentes. Dá glória para Jesus. Amém, glória a Deus. Vai dar certo, Deus vai restituir, diz assim, Deus vai restituir o que ficou perdido. Então, pessoal, depois nós veremos com mais detalhes a respeito de cada carta. Eu estou apenas fazendo um resumo, já estou terminando. Então, é o primeiro capítulo, o segundo capítulo vem falar das cartas às 7 igrejas. O terceiro capítulo nós acabamos de ler, ainda fala das cartas sobre a igreja. O terceiro capítulo é a igreja de Sardes, de Filadélfia e Laodiceia, as últimas 3 igrejas. No Apocalipse capítulo 4 vai começar a falar do arrebatamento. A partir daqui já não tinha mais igreja. A partir daqui era a igreja diante do trono de Deus, onde Deus se assentava no trono. Ao redor do seu trono tinha 24 anciões com vestes brancas e coroa de ouro na cabeça, e ao redor deles ainda tinha quatro animais. O primeiro animal, ele tinha a aparência de um bezerro. O segundo animal, ele tinha a aparência de homem. O terceiro animal, ele tinha a aparência de uma águia voando. E o quarto animal, quem sabe dizer? O primeiro era a aparência de um leão, o segundo de um bezerro, o terceiro a aparência do rosto do homem e o quarto a aparência de uma águia voando. Então essa era a visão do arrebatamento, porque é o capítulo 4 que ele dizia que viu os céus abertos. Ele era arrebatado, tá aí, ó, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Versículo 5, e do trono saiu relâmpago, trovões, vozes diante do trono, e ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Só uma pausa. Então nós vemos aí que o fogo, o mesmo fogo que desceu sobre o Monte Sinai, mais de 1000 anos antes de Cristo. Então Deus desceu sobre fogo, e aí está a revelação que era aquele fogo, porque diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais eram os 7 Espíritos de Deus. Então o fogo do Monte Sinai representava os 7 Espíritos de Deus que andam sobre a terra.
Aí nós vamos ver, aí passa para o capítulo 5. Capítulo 5 vai falar, agora começa a falar dos 7 anos de tribulação. Primeiramente, são 3 anos e meio de tribulação, só que não é tanta tribulação. E depois nós vamos ver mais 3 anos e meio de grande tribulação. Os primeiros 3 anos e meio serão de tribulação, mas a partir de 3 anos e meio será de grande tribulação. Isso aí vai do capítulo 5 até o capítulo 18 de Apocalipse, onde vai falar dos dragões, vai falar da prostituta, vai falar do absinto, vai falar dos 7 selos, vai falar de todas essas coisas, todas essas visões simbólicas que representam tudo as desgraças que irão acontecer durante os 7 anos de tribulação sobre o reinado do anticristo e do falso profeta na terra. Mas só quem é fiel e não vai participar desse tempo, levanta a tua mão, mas levanta só uma, não levanta duas, levanta as duas e dá um brado de glória para Jesus. Conte. Versículo, estou encerrando o versículo a partir do 19. São os últimos 4 capítulos. Capítulos 19, 20, 21 e 22 de Apocalipse. Vem nos falar do tempo da vitória. O tempo da vitória vai ser o tempo que passará os 7 anos de tribulação. E agora Jesus, ele vai descer no Monte das Oliveiras, porque no arrebatamento a igreja vai subir. A igreja vai ser raptada. Não vai ter aviso. As pessoas que não acreditam no arrebatamento, elas vão ter uma surpresa. Elas vão olhar para um lado e outro e vai ver que pessoas desapareceram da face da terra. Isso vai virar notícia em todos os noticiários do mundo inteiro, que milhares de pessoas desapareceram da face da terra. A ciência vai querer dizer que foi aí, vai ser, como é que chama? Ainda vai ser sequelas do Big Bang. A ciência vai dizer que foi um gás hidrogênio. A ciência vai querer dizer que é a poluição atmosférica. A ciência vai querer dizer que isso é um atributo do El Niño. A ciência vai querer dizer que foi os alienígenas, com certeza. A ciência vai dizer que foi os alienígenas. Por isso que já estão falando de alienígena, porque já estão preparando o povo que não acredita no arrebatamento e os pós-tribulacionistas, para que quando aconteça o arrebatamento, eles venham acreditar piamente que foi a revelação dos alienígenas que raptaram o povo de Deus da terra. Mas vai ter uma coisa estranha, porque todo mundo vai notar que vai ter uma semelhança, porque alguém vai dizer: rapaz, a pessoa da minha casa que foi raptada pelos alienígenas, rapaz, ele só vivia lendo a Bíblia, ele só vivia de joelho orando, o joelho dele era marcado, ele era fiel, ele não faltava o culto, ele dizimava e ele ofertava, ele dava a sua vida pela obra e por Deus. Aí a outra pessoa que vai estar na conversa também vai dizer: rapaz, pois não é que a pessoa da minha casa que também desapareceu, ela tinha essas características, tudo era igreja, tudo era o meu pastor, tudo era minha pastora, tudo era Deus, tudo era oração, tudo era a Bíblia, tudo era demônio. Era um povo exagerado. E alguém vai dizer: era um povo, eles tinham uma característica semelhante, era um povo obstinado, exagerado, é um povo que tudo era Deus ou era o diabo, era um povo que tudo sapateava, era um povo barulhento, era um povo que dava glória, que dizia aleluia, era um povo diferenciado. E vai começar a se juntar e vão dizer: pois não é? E a ciência vai ter que admitir, a ciência vai ter que dizer que foi feita uma entrevista aí com milhares de pessoas que são da família dos que desapareceram, e a ciência vai encontrar algo em comum, porque era um povo barulhento, um povo que dava glória, um povo que dizia aleluia, um povo que era fiel a Deus, um povo que só queria estar na igreja, era um povo que subia ao monte, era um povo que orava em línguas estranhas.
era o povo de Deus. Quem foi raptado foi o povo de Deus. E depois que a igreja subir, 7 anos de tribulação, a igreja vai descer de volta. Quem que sabia disso? A igreja vai subir, mas depois dos 7 anos a igreja vai descer de novo com Jesus. Jesus vai vir buscar, vai levar, mas Jesus vai descer trazendo de volta a igreja. Vai descer no Monte das Oliveiras, a igreja vai descer na terra. E ali vai haver o julgamento, né? Ali nós vamos começar a viver o milênio, será o título, o tema das próximas pregações. Nós vamos começar a viver os 1000 anos. Jesus vai descer. Vai ser igual o filme que vocês assistiram do Apocalipse. Vai haver o Armagedon. Só que não é história de ficção. É verdade. Vai haver o Armagedon. Satanás será amarrado por 1000 anos. Por 1000 anos. Por 1000 anos. Então Jesus vai reinar na terra. Satanás amarrado. Jesus vai descer. Jerusalém vai ser o trono de Deus. Jerusalém. Jesus vai habitar fisicamente. Quem quiser ver Jesus depois dos 7 anos, vai em Jerusalém e vai ver Jesus lá. Do mesmo modo que ele subiu, ele vai estar sentado no trono em Jerusalém. E toda a igreja que subiu no corpo glorioso vai estar com Jesus. Nós vamos descer com Jesus. Se você for fiel até o fim, se você for obediente até o fim, você vai subir, vai descer depois de 7 anos, e nós vamos reinar justamente com Jesus, e a sede mundial vai ser Jerusalém, vai ser a capital mundial, e nós estaremos morando em Jerusalém com Jesus, reinando por 1000 anos sobre a terra, 1000 anos sobre a terra. E todos aqueles que mesmo assim, mesmo após 7 anos de tribulação, não se arrependeram, eles vão morrer, que quando Jesus descer no Armagedon, a própria glória de Jesus vai resplandecer e vai matar todos os ímpios que ainda restaram. E as pessoas que passaram os 7 anos e se arrependeram, elas não vão morrer, elas vão viver os 1000 anos também, vão viver os 1000 anos. Os mártires que serão degolados nos 7 anos de tribulação, porque muitos serão degolados, perseguidos, queimados, mortos. Então, esses serão, já que são mártires, é porque se arrependeram, esses ressuscitarão. No dia que Jesus descer, nós vamos ver muitos ressuscitando, nós vamos ver os ímpios sendo exterminados, nós vamos ver Satanás sendo amarrado e jogado no abismo para ficar lá por 1000 anos, e nós vamos reinar. E vai haver 1000 anos de paz e justiça na terra. É aqui, não é no céu não, é aqui na terra. 1000 anos de paz e de justiça. Quem é que vai estar na terra? Quem vai estar na terra? Jesus reinando. A igreja que foi arrebatada e desceu reinando com Jesus. Só que nós vamos estar num corpo glorioso. Não vai ser esse corpo mortal. Vai ser um corpo glorioso. Quem que também vai estar na terra? Os que se arrependeram na grande tribulação. Só que como eles não provaram da morte nem da ressurreição, eles vão estar no corpo físico, esse mesmo corpo. Então a terra vai ter Jesus, vai ter os crentes em corpo glorioso, vai ter pessoas que se arrependeram na forma humana, eles vão envelhecer, eles vão gerar filhos. Só que a igreja, ela vai ser os sacerdotes e missionários e os pregadores dessa geração de 1000 anos que ainda estará sobre a terra. Porém, não haverá mais impiedade, não haverá mais doença, não haverá mais injustiça, haverá paz. Só para resumir, mas depois nós vamos detalhar mais. E os que estão mortos, morreram sem Cristo, eles estão no Hades. E eles vão continuar no Hades por mais 1000 anos. Muitas pessoas que morreram sem se arrepender,
sem ter as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, estão mortas agora. As suas almas estão no Hades, no Sheol, no inferno. Ainda não é o inferno definitivo, é um inferno temporário. Mas quando a igreja descer, os que já estão vão continuar. Os ímpios que morrerem no Armagedon vão continuar no Sheol, no Hades. E depois dos 1000 anos, eu estou só resumindo, depois dos 1000 anos vai haver o quê? Vai haver o julgamento final. É o juízo final. Muitas pessoas pensam que o juízo final é no arrebatamento. Não. O juízo final vai ser depois dos 1000 anos que a igreja descer na terra, depois do Armagedon. Então, no julgamento final haverá um grande trono branco, onde os mortos sem Cristo, que morreram na impiedade, eles serão julgados, serão lançados no lago de fogo e enxofre definitivamente. Essa é a segunda morte. Assim como Satanás também será julgado e será lançado juntamente com o falso profeta e com a besta. Juntamente o falso profeta e a besta serão lançados no lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte, é o inferno definitivo. Então quem que vai estar lá no inferno definitivo? Os que morreram sem Cristo, o diabo, a besta, o falso profeta. E todas as pessoas que morreram sem salvação. E será a segunda morte, e eles virão no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Uma tormenta que não terá fim. Eles viverão dentro de um lago de fogo por toda a eternidade, rangendo os dentes na tormentação eterna. Enquanto os salvos viverão com Cristo na paz eterna. E nesse momento do julgamento do trono branco, descerá o que diz na Bíblia, descerá a nova Jerusalém sobre a terra. E aí começa a eternidade. A terra será a nova Jerusalém, serão novos céus e será nova terra. Deus desfará os céus, Deus desfará a terra e fará novos céus e nova terra. E a cidade, a nova cidade santa, descerá sobre a terra. E está todos os salvos, todos os arrependidos, todos os que estão vivos e que morreram em Cristo, viverão eternamente com Cristo. E agora Cristo vai entregar o reino para o Pai. O Cristo, nosso bom pastor, o bispo supremo das nossas almas, ele entregará depois que o diabo estiver no lago de enxofre, a besta, o falso profeta e todas as pessoas que morreram sem Cristo estarão no lago de fogo para todo sempre, e estarão os salvos. Agora Jesus pegará a sua igreja, todos lavados e remidos com vestes brancas, e entregará o reino para o Pai. E agora nós viveremos, começará uma nova história e viveremos a eternidade. Mas para que tudo isso aconteça, tem que acontecer o avivamento. O avivamento. Porque o avivamento vai ser a preparação para que muitos que hoje ainda não se arrependeram venham ao arrependimento através do avivamento. Porque quem não se arrepender vai viver eternamente dentro de um lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: batalha pela tua alma, pela tua família, pelos teus parentes, por esta cidade e por esta nação, porque o negócio é sério. Aplaude ao nome de Jesus. Acredito que alguém hoje vai sair daqui mais crente. Já estamos encerrando. Acredito que alguém vai sair daqui hoje salvo. Amém? Estou encerrando. É tão importante isso aqui. Mas vou deixar para o domingo o resto. Amém? Amém? Aplaude ao nome do Senhor Jesus.